Oi, pessoal. Vamos lá, vamos falar sobre mais uma derrota do Inter, uma derrota que preocupa demais e que, na verdade, representa aquilo que muita gente já tinha visto, né? Esse trabalho do Roger acabou. Ele vai ter capacidade em uma semana para recomeçar? O que a direção vai fazer? Qual a atitude do presidente Alessandro Barcelos? Será de conformismo ainda? De conformismo? Como foi depois de mais uma eliminação para o Flamengo? Esse conteúdo tem a força do Mercadão da Informática, mercadãodainformatica.com.br. Compre no site, no WhatsApp e receba no mesmo dia na tua casa. Maior loja de itens de informática do sul do Brasil, mercadãodainformatica.com.br, endereços na tela, link aqui embaixo, faça orçamento se você é da TI da tua empresa. Gente, que atuação de novo constrangedora de um time que não responde mais ao treinador, não responde mais aos comandos do treinador, tá? O time é limitado, o time do Inter é limitado, tá? Tecnicamente. Mas hoje, contra um Cruzeiro que não jogou bem, tá? O Cruzeiro não jogou bem. O futebol do Cruzeiro foi suficiente para ganhar do Inter. Que, olha, foi muito parecido, mas muito parecido com o Inter dos jogos contra o Flamengo. Sem criação, sem combinação de jogada, sem aproximação, poucos chutes a gol. Teve um gol do Tabata ainda, o gol de empate no primeiro tempo. E nada mais, nada mais. Aceitou a marcação do Cruzeiro, aceitou os gols que o Cruzeiro fez e, olha, é constrangedor falar sobre o futebol do Internacional. É constrangedor, não tem nada. E junto com isso, né, junto com o coletivo, afundam as individualidades. Quando a zaga vai mal, os laterais vão mal, os volantes, o Richard eu tiro da conversa porque o Richard não era nem para estar no Inter, né? Mas aí eu falo das escolhas do treinador. O Alan Rodrigues foi contratado agora, atuação ridícula de um jogador que a gente sabe que tem boa dinâmica, que vai ajudar o Inter, né? Porque tem qualidade. Alan Patrick, o Wesley, Ricardo Matias isolado sem jogar, sem receber bola. Gente, quando tudo isso acontece, é responsabilidade do treinador. O Roger só está técnico do Inter neste momento por conta da falta de opções no mercado. E aqui eu volto um pouquinho para comparar as demissões do presidente Alessandro Barcelos de treinadores, tá? Medina, sai Medina, vem Mano Menezes, que estava disponível no mercado. Sai Mano Menezes e vem Kudê, que era, né, uma ideia do presidente Alessandro Barcelos já de longa data de repatriá-lo. Sai o Kudê, o Inter vai buscar o Roger no Juventude. Teoricamente fácil de tirá-lo, embora tenha demorado para fazer isso. Agora, gente, o cenário é o seguinte: quem o Inter vai contratar para treinar o Roger? E aí, para substituir o Roger, tá? E é por isso que eu acho que ele fica pelo menos até domingo contra o Fortaleza. Não tem opções. Bom, um estrangeiro, Zubeldia resolve a nossa vida? O técnico não fez um bom trabalho no São Paulo. Ah, mas no Inter pode fazer. Baseado em quê? Baseado em quê? Não tem um técnico brasileiro disponível. Eu discuti com o Léo Oliveira, né? Ele não tem nenhuma informação, mas ele deu a entender que, olha, daqui a pouco o Inter pode estar apontando para o Odair, para o Papito que está no Atlético Paranaense. Mas aí para tudo, né, gente? É o Inter. Ou é a Portuguesa? Nós vamos buscar um treinador, nada contra o Odair, que fez um bom trabalho aqui, mas que está mal na segunda divisão do futebol brasileiro? Onde é que a gente quer chegar? Onde é que a gente quer chegar? Onde vai chegar, eu não sei. Só que o projeto precisa existir. É preciso que a gente tenha um planejamento. Então, não serve o Roger, acabou o trabalho do Roger, vamos buscar um treinador, nem que ele esteja empregado. Pensar um pouquinho do tamanho do Inter. E não ficar buscando uma solução em um time que está na segunda divisão do futebol brasileiro. Eu não demitiria o Roger nesta semana. E eu explico por quê.
não tem uma opção convincente no mercado. Eu acho que o Roger, apesar de tudo, merece uma chance de trabalhar esse time ao longo da semana, fazer ajustes e aí sim, o jogo contra o Fortaleza ser uma espécie de final para ele. Que não basta ganhar o jogo contra o Fortaleza, é preciso ganhar com ele apresentando novidades no time, repertório, tirando alguns jogadores do time titular. O Wesley tem que ir para o banco, o Richard não pode passar na frente do Beira-Rio. E o Roger tem que ter a convicção dele nos jovens. Por que o Luiz Otávio entrou no segundo tempo já com o Inter perdendo de 2-1? Pra quê? Pra resolver jogo? Não, o Luiz Otávio é 5, é protetor da zaga. É ele que tem que jogar ali, na ausência do Fernando. Mas não, o Roger bota o Ronaldo, o Roger bota o Richard, e o menino fica no banco. O Roger tem que bater na base, vai lá nas categorias de base, ver o que tem lá, toma uma iniciativa. Fazer mais do mesmo, como o Roger está fazendo, não vai resolver nada. E ele vai ser demitido às 8h30 não, às 10h30 da noite, de domingo, se não ganhar do Fortaleza, se não tiver uma grande atuação. O Inter foi eliminado, e aqui agora a crítica é para a direção. O Inter foi eliminado, tá mal no Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, tá mal no Campeonato Brasileiro. E não tem uma chacoalhada, não tem uma entrevista forte, não tem uma cobrança pública para cima dos jogadores. Alguém que diga, o Borré não pode fazer isso, a gente não vai admitir. Não, é um discurso conformista. Por quê? Porque não se tem pulso lá dentro. Não se tem pulso, não tem alguém que tenha moral para cobrar lá dentro. Cadê o D'Alessandro? O D'Alessandro é o cara que para fazer isso. Não deixam o D'Alessandro falar? Ou o quê? O que está acontecendo? A mudança precisa começar essa semana. A direção, o presidente Alessandro Barcelos precisa iniciar mudança no departamento de futebol. É a minha opinião. Tem que começar uma reestruturação lá. Inclusive no CAPA. Invade o CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, o setor que contrata. Porque as contratações que fizeram, meu Deus do céu, as contratações que fizeram, também esse tem um ponto de ressalva em relação ao Roger, né? Entregaram pro Roger o Richard, te vira. Te vira, essa aqui é a contratação. E o Alan Benítez, lateral direito. Te vira, é isso que a gente tem. O que virou o Inter, gente? O que está virando o Inter? Eu, antes do jogo, como é que tá a pontuação aí? Quem é que tá em sexto? É o Botafogo? Como é que tá? Ah, a diferença é pouca. Tá, vamos olhar pra cima. Depois do jogo, gente, eu termino assim, ó, olhando lá pra baixo. Muito preocupado com zona de rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Eu volto. Tchau, tchau.